O Flamengo tentou de todas as formas possíveis. Esticou a negociação até o limite, aumentou valores, incluiu jogadores na conversa, apresentou diferentes modelos de proposta e, mesmo assim, a resposta do Cruzeiro foi clara e direta: mais um não. E é justamente por isso que o tema de hoje está quente, é polêmico e tem dividido a torcida rubro-negra como poucos assuntos recentes. Vale mesmo a pena o Flamengo investir quase 50 milhões de euros em Caio Jorge, um atacante jovem, promissor, mas que ainda busca afirmação em alto nível? O Cruzeiro está certo em bater o pé e segurar seu principal jogador, mesmo diante de uma proposta histórica para o futebol brasileiro? E o Flamengo agiu corretamente ao colocar um freio e dizer chega nessa negociação, pensando no equilíbrio financeiro e no planejamento esportivo? Fica comigo até o final, porque essa história vai muito além de um simples sim ou não. Ela envolve cifras milionárias, estratégia de mercado, o planejamento do clube para 2026, pedidos diretos do técnico e, principalmente, decisões que podem definir o futuro do ataque rubro-negro nos próximos anos. Mas antes de continuar, quero te fazer uma pergunta. Vale a pena bater de frente com o Cruzeiro ou o Flamengo fez certo em colocar um limite? Comenta aí, quero ler a opinião da torcida. Debate respeitoso, mas sincero. Vamos aos fatos, deixando a emoção de lado e analisando os números com frieza. O Flamengo colocou na mesa uma proposta considerada robusta e bem estruturada para os padrões do futebol brasileiro. A oferta apresentada ao Cruzeiro foi a seguinte: 24 milhões de euros em dinheiro vivo, pagamento que daria ao clube mineiro liquidez imediata e margem para reinvestir no elenco. Everton Cebolinha, atacante experiente, avaliado internamente pelo Flamengo em 8 milhões de euros, entrando como moeda de troca e reduzindo o desembolso financeiro direto. 10% de participação em uma futura venda de Caio Jorge, cláusula estratégica que permitiria ao Cruzeiro lucrar ainda mais caso o jogador se valorizasse no mercado internacional. Total da operação, 32 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente 207 milhões de reais, uma cifra expressiva e raramente vista em negociações internas no Brasil. Ainda assim, a resposta do Cruzeiro foi negativa. O clube mineiro deixou claro que só aceita abrir conversas se os valores se aproximarem de 50 milhões de euros, patamar tratado internamente como inegociável no momento. Diante desse cenário, o Flamengo adotou uma postura firme nos bastidores e foi direto no recado. Não vamos chegar nesse valor. A decisão reflete não apenas uma escolha esportiva, mas também uma sinalização clara de limites financeiros e de planejamento estratégico por parte da diretoria rubro-negra. Agora é o momento do debate, da análise fria misturada com opinião. Na minha visão, o Flamengo faz certo ao estabelecer um limite claro nessa negociação. Em algum ponto é preciso saber a hora de parar. Estamos falando de 50 milhões de euros, um valor que normalmente é praticado no mercado europeu, para jogadores que já atuam em grandes ligas, que têm rodagem internacional e que já provaram seu valor em competições de alto nível. No caso de Caio Jorge, apesar do enorme potencial e da boa fase no futebol brasileiro, ele ainda atua no Brasil e ainda não se consolidou internacionalmente. Isso pesa, e muito, quando falamos de cifras desse tamanho. O Flamengo, inclusive, carrega lições recentes do próprio passado. O clube já mostrou que pagar acima do valor de mercado cobra um preço alto no futuro, seja em salários inflacionados, na pressão imediata por rendimento ou na dificuldade de revenda quando o investimento não se paga como esperado. Internamente, a diretoria entende que 32 milhões de euros já representam um investimento elevado, ainda mais considerando que a proposta inclui um jogador importante do elenco, como Everton Cebolinha, que tem mercado, experiência e peso no grupo. Mas, como toda grande negociação, existe o outro lado da moeda. E o Cruzeiro está errado nessa postura? Não totalmente.
Do ponto de vista do Clube Mineiro, a estratégia faz sentido. Caio Jorge hoje reúne praticamente todos os fatores que valorizam um jogador no mercado. É artilheiro do Campeonato Brasileiro, entregando desempenho imediato, está em idade altamente valorizada, no auge físico e técnico com margem clara de evolução, tem contrato em vigor, o que dá total poder de barganha ao clube, e o Cruzeiro não vive a urgência de vender agora, o que permite segurar a negociação sem pressão financeira. Diante desse cenário, o Cruzeiro joga duro, porque sabe exatamente o que tem nas mãos. A lógica é simples. Se não vender hoje, pode vender amanhã, e possivelmente ainda mais caro, seja para o próprio Flamengo ou para outro clube disposto a pagar. O ponto de tensão está justamente aí. O mercado brasileiro tem um teto e ultrapassar esse limite pode se tornar perigoso. O Flamengo, por sua vez, entende que não pode nem deve se tornar refém de uma negociação inflacionada, criada mais pela disputa e pelo momento do jogador do que por um valor real de mercado sustentável. E o Flamengo vai até o final? Difícil dizer. Em algum momento, a lógica financeira pode ficar ainda mais tênue. Mas, no mundo do futebol, a expectativa pela contratação de um grande jogador muitas vezes supera qualquer lógica racional. Agora é a hora da fria análise. Se eu fosse o Flamengo, não aumentaria essa oferta. Penso em números e possível saio com o Luiz Felipe nas aveiros. E você, como faria? É o clássico choque entre quem pode esperar e quem sabe que precisa manter os pés no chão. Aqui está o ponto-chave que muita gente ignora ou simplesmente não comenta. A insistência do Flamengo por Caio Jorge não parte apenas da diretoria ou do departamento de futebol. Ela nasce principalmente de um pedido direto do técnico Felipe Luiz, que tem uma visão muito clara do que falta ao time. Felipe Luiz busca um atacante com perfil diferente, alguém que seja mais móvel, atacando espaços e não ficando preso à grande área. Saia da referência, participe da construção e dialogue com o meio-campo. Pressione a saída de bola, algo essencial no modelo de jogo que ele quer implementar. Ofereça características complementares às de Pedro e não uma simples reposição. E isso é importante deixar claro. Caio Jorge não chega para substituir Pedro. Ele chega, na ideia do treinador, como um complemento tático, uma peça que amplia as possibilidades do ataque e permite variações de sistema durante a partida. Há ainda um detalhe decisivo nesse pedido. Felipe Luiz não quer uma aposta de mercado. Ele quer um jogador pronto, com leitura de jogo, maturidade competitiva e capacidade de entregar resposta imediata. Por isso, qualquer plano B que o Flamengo avalie precisa cumprir requisitos muito específicos: impacto imediato, sem longo período de adaptação, entendimento tático para executar funções complexas no ataque, intensidade física e mental, algo indispensável para jogar no Flamengo e sob pressão constante. É isso que torna essa negociação tão delicada e tão estratégica para o futuro do ataque rubro-negro. Com a negociação por Caio Jorge praticamente travada, o Flamengo ativou oficialmente o Plano B e passou a trabalhar com alternativas fora do cenário ideal inicial. Um dos nomes que apareceu nesse radar foi Tati Tastellanos, atacante com experiência internacional e perfil compatível com o que a comissão técnica busca. No entanto, o jogador está muito próximo de um acerto com o West Ham, o que praticamente o tira do alcance do clube carioca neste momento. Esse movimento revela algo extremamente importante nos bastidores. O Flamengo ampliou o olhar e está priorizando o mercado internacional, deixando claro que não está restrito apenas a negociações dentro do Brasil. A diretoria entende que, fora do país, há opções mais alinhadas ao custo-benefício, além de atletas já testados em contextos competitivos mais exigentes. Mesmo diante da pressão da torcida e da necessidade de reforçar o ataque, o clube opta por trabalhar com calma, método e planejamento, sem entrar em leilões ou agir por desespero. A mensagem é clara: o Flamengo quer reforçar o elenco, mas não a qualquer preço, e muito menos abrindo mão de uma estratégia pensada para o médio e longo prazo.
Outro ponto crucial nessa história é o tempo de pré-temporada, um detalhe que pode fazer toda a diferença no início da temporada. O Flamengo quer definir seus reforços o quanto antes para dar tempo de trabalho real ao Filipe Luís, algo essencial para implementar ideias e automatismos, ajustar o time taticamente, testando variações e encaixes no ataque, e chegar forte e preparado nos jogos decisivos, que já aparecem logo no começo de 2026. Quanto mais essa definição se arrasta, pior para o planejamento. Cada semana perdida é menos treino, menos entrosamento e mais improviso. Por isso, insistir eternamente por Caio Jorge pode acabar se tornando um risco. A negociação deixa de ser solução e passa a ser um obstáculo ao planejamento esportivo. Agora, eu jogo a bola para você. Você pagaria 50 milhões de euros por Caio Jorge? O Flamengo deve insistir até o fim ou virar a página de vez? Pedro realmente precisa de um atacante com outro perfil ao seu lado para o time evoluir? Escreve aqui nos comentários, porque essa discussão divide a torcida e muito. Resumo do cenário atual. Caio Jorge segue no radar, mas cada vez mais distante do valor aceitável pelo Flamengo. O clube não vai aumentar a oferta. O plano B já está em andamento. Filipe Luís continua tendo influência direta nas decisões de mercado. Se você curte análise sem clubismo, com argumento, bastidor e visão estratégica, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que não perde nenhuma discussão sobre o mercado do Flamengo. A gente se vê no próximo vídeo.